Pessoal, boa noite, saudações tricolores. Temos que fazer algumas considerações especificamente sobre esse jogo, né? Assim, estava claro lá no Maracanã que independente do que acontecesse nesse jogo, nada iria abalar a nossa alegria, né, a nossa confiança, a nossa participação na final da Libertadores. Só se falava nisso, só se pensava nisso. Parecia que, isso eu estou falando em relação ao que eu pude perceber ali no meio de torcedores. Não que abríssemos mão de uma vitória, principalmente no clássico, num jogo tão importante, mas não era isso. Se nós, torcedores, estávamos com o foco e com o assunto totalmente voltado para a Libertadores, eu acredito que no time não poderia ser diferente, né? Não que o time tenha entrado no jogo naquele tanto faz. Se ganharmos bem, se não ganharmos amém. Não, eu não acredito nisso. Até porque não venham me dizer que o Fluminense jogou mal. Porque não jogou mal. A gente só tem que observar o seguinte: esse negócio de posse de bola, que a nossa posse de bola foi maior número de finalizações, maior número de passes, essas coisas todas, isso não ganha jogo. Isso só faz parte das estatísticas do futebol, né? Que fique bem claro isso. Ninguém pode dizer que tiveram jogadores ali tirando o pé por questões óbvias. Eu não vi isso, eu não percebi isso de maneira nenhuma. Mas não há como negar que a cabeça está focada na Libertadores. Se a nossa cabeça de torcedores está totalmente focada assim, eles, jogadores, como seres humanos, devem estar passando pela mesma situação, pelo mesmo pensamento, né? Agora, isso não justifica uma derrota, principalmente no clássico, não justifica. Temos que estar falando aqui de algumas situações que eu percebi, tá? Não quero que ninguém concorde comigo, e outras pessoas que estavam no Maracanã perceberam também. Primeiro, antes de falarmos assim de erros coletivos, vamos falar de algumas atuações individuais. Gente, infelizmente, Paulo Henrique Ganso não dá para ser titular. Isso daí é uma coisa que o Fernando Diniz tem que ter em mente. Ele está totalmente improdutivo, não acerta passe, muito pelo contrário, está errando muitos passes, perdendo bolas ali no meio campo, como aconteceu hoje, que quase proporcionou até mais um gol do adversário. Não ganha uma disputa de bola, dividido então, nem pensar. Está desligado. O Ganso está totalmente desligado. E isso estamos observando, não é de agora, não é de hoje. Então que isso sirva de lição e atenção para o Fernando Diniz quanto à escalação do time lá no jogo da final, né? Claro que temos que pensar e focar e termos também seriedade no Campeonato Brasileiro,
o principal objetivo vai ser lá dia 4, né? Não é agora. E esses jogos do Campeonato Brasileiro, no caso, o jogo de hoje, e até em jogos anteriores aí, percebemos de maneira bem clara, Paulo Henrique Ganso tem que ir para o banco. Ele em campo ou não em campo, atualmente não faz a menor diferença. Muito pelo contrário, acaba prejudicando o time. E me perdoem o que eu vou dizer. Isso daqui é com muito pesar, com dor no coração, que eu vou dizer. O John Arias está mal. Está disperso, errando muitos passes, se posicionando mal, pouco produtivo. Isso daí ficou caracterizado não só hoje. No jogo contra o Internacional também foi a mesma coisa. Apesar dele ser combativo, dele, né, assim, ser aquele cara guerreiro, mas tecnicamente ele não está bem. Eu não sei se a questão é ele estar se poupando em função de seleção colombiana, em questão de estar focado principalmente só na final da Libertadores. Não sei, mas o John Arias não está bem. Temos aqui que dizer a verdade, né? E outra coisa que temos que estar atentos: continuam os erros de recomposição e de bolas aéreas. Mais uma vez ficou claro isso e provado. Vamos voltar ali no jogo contra o Internacional? Quantas vezes o Valencia entrou sozinho ali no meio da nossa defesa para concluir e com oportunidades de gol, né? Foram 2 ou 3. Por quê? Erro de composição, de recomposição, erros na nossa saída de bola, né? Naquela nossa saída de bola, de perda de bola ali no meio campo e proporcionar esse contra-ataque. Os 2 gols do Botafogo hoje foram assim. Bolas que perdemos ali no meio campo. Eles enfiaram uma bola, aliás, no jogo de hoje 2, ali no meio da nossa defesa, em contra-ataque, e os atacantes deles entrando sozinho para concluir. Já foi assim contra o Internacional e foi assim hoje. Contra o Internacional nós demos sorte. Como eu falei, que o Valencia foi incompetente. Hoje, os atacantes do Botafogo não foram incompetentes. O Diniz tem que prestar atenção nisso, o time tem que prestar atenção nisso. Aquele meio da nossa defesa ali, principalmente do meio campo para o lado direito, está tendo um buraco. E estão chegando ali bola nas costas, em que os atacantes entram sozinhos. E hoje não teve perdão. Foram 2 bolas assim e 2 gols do Botafogo. Olha, Diniz, River Plate, desculpa, me veio aquele 5-1 aqui na mente. Boca Juniors é um time cascudo, é um time que sabe aproveitar as oportunidades, é um time que joga parecido
com o que o Botafogo jogou hoje em determinado momento do jogo. Ele fica naquele posicionamento um pouco mais ali, eu não digo recuado, mas um pouco mais atrás, para roubar uma bola e meter uma bola no contra-ataque. Eu já falei isso em outro vídeo, estou reafirmando. Essa é uma característica do Boca Juniors. Ele não é aquele time de fazer volume no ataque, de pressão no ataque, mas ele espera um bote ali no meio campo, ou um pouquinho na intermediária deles, para armar contra-ataque. E foi assim que perdemos o jogo hoje, né? Eles recuperaram bola ali no meio campo e meteram bola nas costas da nossa zaga, como eu falei, principalmente ali pelo lado direito, entre o lado direito e o meio da zaga. Isso tem que ser corrigido. Ainda bem que esses erros, tanto no jogo anterior contra o Inter, quanto no jogo de hoje, estão sendo observados, né? Não é possível que a nossa comissão técnica, que o Diniz não tenha observado isso. Como eu disse, no jogo anterior nós escapamos por pouco e hoje não. Alguma coisa tem que ser feita. Algum planejamento tem que ser feito ali. Alguma situação de mais atenção com um possível atacante em condições de ser lançado de maneira rápida, num contra-ataque, e de ter possibilidade de chegar ao nosso gol e concluir. E mais uma vez insisto, isso aconteceu no jogo contra o Inter e aconteceu hoje. No jogo contra o Inter, digamos assim, em algum momento tivemos um pouco de sorte, em outro momento tivemos a competência do Nino, né, para estar chegando a tempo, para estar roubando essa bola lá do Valência, mas não podemos contar com isso, não podemos correr esse tipo de risco, sob pena de colocarmos o título da Libertadores em jogo, sob pena de colocarmos uma vitória na final da Libertadores em xeque. Então, Diniz, confiamos na sua capacidade de enxergar erros, né? Assim como confiamos na sua capacidade de enxergar soluções, devemos acreditar na sua capacidade de identificar erros e tomar alguma atitude para corrigi-los, porque ainda é tempo, né? Hoje ficou bem claro isso. Eu não vou falar, como não costumo falar aqui no canal, de atuações individuais, né? Até porque isso daí envolve estatística, isso envolve, enfim, basicamente estatística. E quando você está no estádio, você não tem tempo nem cabeça para ficar fazendo estatística. Mas de uma maneira geral, vamos ser sinceros. O time não jogou mal. O time não foi um desastre. Não venham falar em terra arrasada porque perdeu esse jogo, porque não é. Agora, erros aconteceram e devem ser corrigidos. Além dessa questão que eu falei, de bolas lançadas ali para atacantes, nas costas da nossa zaga, para entrar sozinho com o goleiro, tem também a questão da bola aérea, né? Exemplificando,
No jogo contra o Inter, aquela cabeçada lá do Valência. Tinha ninguém marcando ele, estava todo mundo marcando bola. E quem marca a bola, provavelmente e quase certamente, vai perder a jogada e o atacante vai ter a oportunidade de concluir. No primeiro gol lá do Internacional, eu nem digo nada, porque na minha opinião, o Fábio iria tirar aquela bola, porque ele tinha ido nela, mas infelizmente deu aquela falta de sorte ali, né, de tropeçar no Nino, e aí possibilitou a conclusão lá do mercado. Agora, não podemos deixar de falar que tinha Guga e Alexander, os dois marcando o mercado. E nenhum dos dois saiu do chão direito. E olha que o mercado é baixinho, ele não é alto. Porque se ele fosse um cara aí alto pra caramba, né, eu não digo nada, mas ou seja, está tendo erro de posicionamento, continua tendo naquelas bolas aéreas ali na nossa área. E hoje aconteceu a mesma coisa. Por pouco, com 1 minuto de jogo, a gente não toma gol por essa questão de bola aérea. Né? Isso é, além de posicionamento, isso também é zagueiro não pode marcar a bola. Zagueiro tem que marcar o atacante. Aquele empurra na área, aquele chega para lá, chega para cá. Isso sempre tem. Não fiquem com medo de repente o juiz marcar o pênalti, a não ser que entre assintosamente empurrando o atacante, né? Mas aquela pressão, não deixando ele chegar na bola, escorando com o corpo, isso tem que ser feito. A nossa zaga não pode ficar, quando houver um cruzamento, ficar todo mundo mirando na bola, na confiança de que você vai conseguir chegar e tirar. Não. A primeira preocupação é impedir que o atacante chegue nessa bola. Aliás, antes até, é impedir que essa bola possa ser lançada na área. Sabe? Isso são preocupações e são detalhes que temos que estar atentos, que se esses erros acontecerem contra o Boca Juniors, será fatal. Porque eles não são atualmente aquele grande time Boca Juniors, chegaram aí na final aos trancos e barrancos, né, ganhando mata-matas em disputa de pênaltis, mas é o Boca Juniors. É um time argentino, que tem frieza, que são cascudos, que sabem enxergar as deficiências do adversário para poder explorá-las. Então, Fluminense, quanto à questão desses erros, temos tempo de corrigir, né? Não podemos simplesmente confiar na categoria, na inteligência dos nossos jogadores, principalmente ali do meio para frente, para estar decidindo os jogos. Temos que estar atentos à nossa defesa, porque não é segredo para ninguém que a primeira maneira de se ganhar um jogo é saber se defender bem. E sabendo se defender bem, se criam oportunidades para atacar. Saber se defender bem não significa jogar retrancado, jogar na defesa. Longe disso. Agora,
ficar dando oportunidades para o adversário ter facilidade para estar entrando a todo momento com o atacante sozinho ali com o Fábio, ou dando oportunidades de bolas aéreas e atacantes terem a liberdade de estar concluindo, ou cabeceando, ou chutando, ou pegando rebote dentro da área, será uma catástrofe. Jogos assim, anteriores a uma grande decisão, eles são importantes para estarmos vendo e corrigindo estes erros. Contra o Internacional deu certo, repito, porque o atacante deles, no caso Valência, perdeu as oportunidades. Mas nós vamos contar com isso na final, de atacantes do adversário entrarem sozinho na frente do nosso goleiro e chutar para fora. Nós vamos contar com isso, de atacantes estarem cabeceando, ganhando bola no alto da nossa zaga e tendo a oportunidade de concluir e cabecear para fora, como foi contra o Internacional. Como eu disse, que estes jogos que antecedem a grande final da Libertadores, que sim é o nosso foco principal, sirvam de alerta, sirvam de lição para corrigirmos esses erros enquanto há tempo. Quanto ao jogo de hoje, eu já falei, não vou entrar muito em detalhe, né? Até porque ninguém gosta de chegar do estádio, comentar derrota, mas tudo bem, vou comentar derrota, né? Infelizmente, por erros nossos, principalmente nossos, perdemos o jogo. Um jogo que até dominamos, mas isso não adianta, né? Não adianta você dominar um jogo e cometer erros infantis, erros recorrentes e perder. Eu não vou ficar aqui esbravejando, xingando, né? Porque quem faz isso aí é o nosso rival ali. A gente vê muito aí nos canais deles, que quando eles perdem, vem todo mundo para a rede social, fazer pós-jogo, xingando todo mundo, xingando o presidente, mandando todo mundo tomar naquele lugar, que isso é um absurdo, maior folha salarial, como se folha salarial ganhasse jogo, né? O que ganha jogo é a bola ali dentro de campo, 11 contra 11, quem for mais eficiente, quem tiver mais vontade e quem acertar mais e errar menos. Não vou ficar aqui xingando ninguém, né? Deixa isso aí pro rival, pros influenciadores ali, rivais, que a cada jogo que perdem ficam enlouquecidos. Aliás, por falar em rivais, eu vou fazer daqui a pouco um vídeo. Eu já até botei a capa aí desse vídeo que eu vou fazer, de como os rivais, aí eu vou falar não do rival, mas dos rivais, como eles estão enlouquecidos, como eles estão furiosos, como eles estão fora de si com essa nossa chegada na decisão da Libertadores. A ponto, eu vi gente quebrar controle remoto, gente, jogar controle remoto na parede, eu vi gente dar soco na televisão, eu vi gente arrancar os cabelos, vieram aqui no meu canal, cheio de ódio, cheio de raiva, eles não se conformam com o Fluminense na final da Libertadores, mas aí é problema deles. A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso, e vou dizer mais nesse vídeo que eu ainda vou fazer, é: continuem secando
está dando muito certo essa questão de vocês todos aí irem assistir jogo do Fluminense e secar. Está dando muito certo. Só que não está dando certo para vocês. O secador de vocês está dando um curto-circuito, está explodindo, e que continue assim. Na verdade, essa questão de vocês secarem só está dando certo para nós, tricolores, graças a Deus. Então continue. O que está dando certo a gente não mexe, né? Fundem aí, não sei o que Boca, não sei o que Boca. Eu tô falando não sei o que dos times aí que já criaram aí, rival não sei o que Boca, rival não sei o que lá Boca, rival isso e aquilo Boca. Continue que tá dando super certo. Enquanto vocês secam, a gente vai ganhando, e já chegamos à final. Então, acalmem seus corações, vão rezar, vão orar um pouco, que passa esse ódio. E se Deus quiser, e se Deus assim permitir, lá no final das contas, mesmo vocês secando, vamos comemorar esse título da Libertadores. E aí, meus caros, se joguem, comam as unhas. Eu vi nego comendo a unha. Eu vi nego desesperado. Façam o que quiserem depois, né? Se joguem, chorem, quebrem controle remoto, chuta a televisão. Aí é problema de vocês. Porque se Deus quiser, se Deus permitir, e Ele vai permitir, no dia 4 de novembro, vamos comemorar esse título da Libertadores, essa tão sonhada glória eterna. Vitória Fluminense e até breve.